Então, boa noite, turma. Hoje são 4 de novembro, agora são 19h24. Estava no aguardo aqui dos alunos, mas os mesmos não compareceram, tendo em vista que as aulas podem ficar... Opa, apareceu! Parece que o Elton estava só aguardando o início. Já estava começando aqui a gravação, mesmo sem Boa aparecer noite. no registro da aula. Boa noite, Elton. Então, foi até bom que eu preparei o cronograma aqui para explicar como é que vai ficar os próximos encontros. Geralmente, os alunos, quando vão ver, não estão acompanhando as aulas no remoto, mas assistindo as gravadas, ou até mesmo ficando sem ver os encontros semanais, ficam um pouco perdidos. E aí eu sempre gosto de fazer esses cronogramas para colocar no grupo, para que todos os alunos, de forma geral, fiquem situados. Você consegue ver aí o compartilhamento da tela? Consigo ver sim. Tranquilo. Então, chegamos no último mês de atividades. Esse mês eu considero o último, porque em dezembro, logo no início do mês, já vai ser a semana da Oficial 2. Então, alguns alunos não vão ter nem mais contato com o professor, né? Acabam fazendo a oficial pelo portal e ficando por ali mesmo e já sendo aprovados. Acredito que seja a situação de boa parte da turma de vocês, que já estão na casa há algum tempo, já sabem da importância do portal e acredito que por já estarem tranquilos na disciplina, que o número de participantes também está diminuindo, mas faz parte do modelo, espero que eles aproveitem de alguma forma. Então, nosso cronograma é o seguinte, hoje a gente vai ter a sessão 3.2, ela é bem curtinha, e aí o segundo passo vai ser analisar as tabelas do BSC. No seu caso, eu já vi, você já fez as correções, eu já lancei a nota. Então, sinta-se liberado quando a gente terminar a sessão 3.2. Caso algum aluno apareça ainda para entregar o BSC, eu vou dar uma verificada. Acho que o Igor estava fazendo, ele entrou em contato comigo, não estava na aula passada, mas me mandou mensagem durante a aula. Eu passei algumas instruções para ele. Então, para hoje, o que teremos é isso. Na semana que vem, a gente vai ter a sessão 3.3, dando continuidade, a gente vai ter uma atividade de 500 pontos, atividade 500 pontos em atividade em sala de aula. Eu tenho 1.500 com vocês nesse bimestre, a gente já utilizou 1.000 no BSC, faltam 500 que a gente vai já utilizar na próxima aula, né? Essa atividade ela pode ser entregue na próxima aula, dá tempo para fazer ainda no horário da aula ou no dia 18, até o dia 18 eu vou estar recebendo. Então, a pontuação que vocês teriam para conquistar comigo na disciplina, né, no que no portal aparece como atividades em sala de aula, dia 18 a gente já vai estar encerrando para vocês não levarem essa preocupação para as semanas próximas da Oficial 2. Mas a maioria do pessoal já está bem tranquilo. Você mesmo, eu acabei de olhar, já está com mais de 7.000 pontos. Acho que é a maior nota da sala até o momento. Então, está bem tranquilo. Essa atividade de 500 pontos que a gente vai fazer é um plano de comunicação, é uma atividade um pouco mais elaborada até que o BSC, mas muito importante, né? E é uma atividade legal de se fazer. No dia 18 do 11, a gente fecha a unidade 3 com conteúdo da evolução da web, um conteúdo muito atual, e por conta disso eu vou passar um filme para vocês, que na verdade não é nem um filme, né? Assim que a gente terminar a sessão, a gente vai ver um documentário da Netflix que está bem na hype, né? Tá bem hypado, que o pessoal chama, tá bem hypado, que é sobre essas questões dos dados, sobre o uso da internet, sobre a bipolarização do mundo, e tem muito a ver com a disciplina, tem muito a ver com a ideia do alinhamento do negócio com a tecnologia, para onde o mundo vai, as decisões de longo prazo. Então, tem muito a ver com o contexto da disciplina, né? Muitos dos sistemas, né, que a gente viu na disciplina tem a ver com o que é retratado no documentário e vai ser pertinente mostrar para vocês. No dia que 25 do 11, a gente vai ter a unidade 4. Professor, mas as 4 sessões
e aí eu dou uma aliviada para vocês. Por quê? Na unidade 4, ela repete muito o conteúdo. Basicamente, ela vai falar sobre o gerenciamento eletrônico de documentos e segurança, que são dois tópicos que não constam nas unidades anteriores. Fora isso, ele repete muita coisa, fala de muitos sistemas que a gente já conheceu, né? E aí eu utilizo como uma forma de revisão, certo? Então, é uma aula antes da nossa oficial, então é um momento ali de tirar alguma dúvida, de eu revisar alguns assuntos importantes, falar o que vai cair para vocês na oficial 2 e aí a gente encerra, certo? Então, no dia 25/11 eu vou trazer esses dois conteúdos que são os diferentes que tem ali na unidade 4, que é o gerenciamento eletrônico de documentos. Basicamente é uma tabela que a gente precisa entender, uma tabela rica com muita informação, mas é uma tabela só que a gente vai estudar. E o outro ponto é a segurança da informação, que na apostila é um pouco pobre, mas é um assunto que não é tratado antes na apostila e que cada vez mais tem importância. Então a apostila é um pouquinho defasada, né? E segurança da informação está ganhando um peso muito grande. Então eu vou trazer alguns materiais para estar contribuindo no fechamento dessa disciplina, né? Então trazer coisas atuais, importantes, para que vocês fiquem o mais atualizados e a gente feche essa unidade 4, né? O que tinha de pesado na disciplina foi na unidade 1 e na unidade 2. Agora a gente termina a unidade 3 até o dia 18. No dia 25 a gente fala sobre esses assuntos mais divergentes, mais novos, que a unidade tem a oferecer, para que a aula não fique repetitiva, não fique maçante. Então, o nosso cronograma é esse. Quando chega em dezembro, já é a nossa oficial, na quarta-feira seguinte. E aí, acredito que a maioria de vocês já não tenham mais obrigações comigo. Beleza? Então, esse é o cronograma. Tem alguma dúvida, Elton? Qualquer coisa, quem estiver vendo a aula depois Isso me ficou tudo procura. claro aí sobre. Mande algum pode me procurar, mandar mensagem que eu estou sempre disponível. Agora vamos ao nosso assunto. Como eu falei, hoje é bem tranquilo. Uma sessão bem rápida. Deixa eu procurar aqui. Eu vou colocar dessa forma aqui que eu acho melhor. Apesar do assunto de hoje ser bem tranquilo, ele é cobrado em alguns concursos e são questões fáceis de responder. Então, a gente está segundo o nosso cronograma, né, na sessão 3.2, caminhando mais uma unidade, mais uma sessão, perdão, e ele é bem direto, essa sessão. E aqui eu resumi tudo para vocês, sempre colocando o slide com o que realmente vai ser cobrado, com o que realmente é importante. E na unidade passada, a gente falava sobre comércio eletrônico, né? O e-commerce. A gente viu sobre as categorias utilizando celulares, os smartphones. A gente viu como a internet ajudou nesse processo. O comércio eletrônico é em cima da internet, utiliza os padrões da internet, as possibilidades de acesso a todo lugar e a qualquer momento, a tal da ubiquidade que a gente falou como onipresença, né, com as mesmas características da onipresença, entre outras características do e-commerce, né, que são também características da própria internet, da rede WAN, né, da rede mundial de computadores, como o próprio material traz. E aqui ele já vai começar a especificar um pouquinho mais, já que a gente já conhece o comércio eletrônico. E aí ele vai falar o seguinte, que uma das categorias é uma relação, é uma troca, né, já que o comércio é uma troca por meio eletrônico entre um negócio e um negócio. Negócio aí a gente pode entender como empresa, né? E a gente vai ver que mais na frente o termo utilizado, inclusive nos livros de quem, né, dos autores que criaram esse termo, vem do inglês e aí seria business.
Então, o negócio fica um pouco estranho, mas é por conta dessa tradução do business. Então, seria empresa a empresa. Outra relação possível dentro do comércio eletrônico é entre uma empresa e o consumidor final, que seria a gente, uma pessoa física. A terceira que ele coloca é entre o negócio e a administração. E, por último, o consumidor e a administração. Então, a gente vai entender quais são essas 4 categorias. Depois, a gente vai ver que tem algumas siglas que são utilizadas dentro do e-commerce para tratar sobre esses termos, essa categorização. É muito comum ver essas siglas quando se trata de algum empresário realmente falando do seu tipo de negociação. No meio das startups, são termos muito comuns e que caem em provas, né? São questões que são realmente fáceis, mas que acabam caindo e às vezes a pessoa, por nunca ter visto, acaba vacilando, né? E outras acabam acertando por já terem um pouquinho uma base ali do inglês que acaba ajudando a cortar algumas alternativas. Então, vamos ver o que é cada uma dessas. Vamos aprofundar aqui no material que ele traz para a gente. Exemplificando, quando você acessa a internet e adquire uma determinada loja virtual, um perfume em uma determinada loja virtual, um perfume, um livro, um sapato, essa ação é abrangida pelo comércio eletrônico. Afinal, você está usando a internet para fazer essa aquisição. E esta categoria está na categoria negócio consumidor. Para a gente saber isso, é só a gente analisar as 2 pontas, né? Quem que seria esse negócio? Seria a empresa que você acessou através da internet. A empresa que tem uma loja virtual, que é um negócio, né? É o business que eles colocam, né? Então, a gente vai olhar quem está inicialmente, né, tendo o que oferecer, e aqui a gente vai ter o comprador, né, quem tem o dinheiro, né, o que vai fechar essa troca. E a gente tem o consumidor, porque ele está tratando de você, né? Ele fala, você acessa. Então, é uma pessoa normal, uma pessoa física que pode estar nessa relação. Então, aqui, o primeiro exemplo que ele dá é do negócio consumidor, que era o primeiro aqui, o segundo da nossa lista. Já quando você acessa o site da Receita Federal para realizar uma declaração de imposto de renda, trata-se da categoria Consumidor Administração. Então, perceba, ele tem você de novo, né? Assim como no caso anterior, você se enquadra como consumidor, e aqui na administração a gente tem o governo. Então, nas siglas também, assim como negócios vai virar business, né, a administração aqui tem um sentido de governo, e aí acabam utilizando a letra G nesse contexto, e a gente vai ver mais na frente. Então, aqui ele já apresenta as siglas, e é assim que é abordado nas provas, né? Essas siglas que aparecem para saber se a gente realmente tem noção do que está falando. Então, é interessante a gente perceber que é uma via de mão dupla, porque a gente tem setas para entre a mesma relação, né? Aqui a gente tem o governo de um lado, que ali ele trata como administração, mas que aqui nas siglas já é tratado como governo, e temos o governo do outro lado também. E ele coloca como uma via de mão dupla, porque os elementos, apesar de ser governo dos 2 lados, a gente consegue fazer uma troca, né, entre das posições. No momento, um oferecendo, no momento outro cumprindo essa demanda, pagando e assim por diante. Então, sempre tem um caminho de mão dupla aí nessas relações. Assim como a gente tem aqui no G2C e também tem o C2G. Então, independente, né, se é a mesma letra, né, os papéis eles podem mudar nessa relação. Mas o principal que a gente tem que ver aqui é compreender que quando eu trato de empresas, a letra vai ser o B, porque é business. Quando eu trato de consumidor, cliente, pessoa física, vai ser o C, né? Em inglês, o consumidor vai vir como consumer, né? E aí é a letra que eles utilizam aqui.
No caso de governo, é government. Então, é o Gzinho também. Já sabendo as 3 possibilidades de letra, o resto são combinações. Por isso que tem essas setinhas para um lado e para o outro, e assim para cima, né? Foi a forma que o material arranjou de fazer todas as combinações possíveis. Acredito que tem uma tabela mais na frente também, onde fique mais claro essa visualização. Então, esses são os cenários, né? A gente observar quem está em cada ponta, né? E buscar entender essa relação. O grande padrão que se tem nas questões é basicamente o que é encontrado aqui. Ele dá uma situação como essa compra na internet. Você vai observar quem está na primeira ponta oferecendo recurso ou produto, que no caso é a empresa. A empresa é um negócio que é a letra B. Aqui no outro lado é você, né, que está comprando, que é o consumidor, que é a letra C. Então, se essa situação que está na internet, portanto, está utilizando o e-commerce, caísse numa prova perguntando em qual das categorias ela se encaixava, você responderia que essa compra através da loja virtual é um B2C, que vai ser o B2C, né? E por que que é chamado desse to, né? Porque é a ideia do para no inglês, né? E no inglês o para é to, que a gente acaba falando to, que é muito similar ao som de dois. Então, por isso que aqui, entre a inicial de cada um, no meio da sigla que caracteriza essa divisão, essa classificação dentro do e-commerce, se utiliza esse dois, porque a ideia é você tratar da seguinte forma. Olha só, a mesma relação do exemplo anterior. Empresas, que no caso é a loja virtual, com o consumidor, que no caso é você, como ele trata lá. A gente tem um negócio, que era a empresa que ficou o B, e a gente tem um consumidor, que é o C. Achamos aqui, dentro das nossas possibilidades, no qual se enquadrava lá. E a forma que é dito é B2C, porque é do negócio para o consumidor, né? Por isso que a ordem é influenciada, né? Porque é a empresa que vende para o consumidor. Então, por isso que eu tenho o B2C e eu também tenho o C2B, né? A gente tem o caminho inverso, né? Que é o caso apresentado aqui no lado, por exemplo. Então, toda classificação que a gente tem dentro toda classificação que a gente tem aqui dentro do e-commerce, ela é uma via de mão dupla. Quando os personagens eles mudam o papel, né? A sigla acaba mudando também. E para a gente lembrar disso, é lembrar o sentido desse dois, que é, na verdade, um para em inglês, e está ali justamente por conta da similaridade entre a tradução aí similaridade do som, né, do fonema do to, que é o TO do para, do inglês, para o numeral 2, que tem o Wzinho no meio, mas o fonema, né, o som é muito parecido. Então, estão aí as classificações, né? O governo está muito relacionado com a questão dos impostos, né, como a gente tem aqui no caso do B2G, né, ou B2G, né? Mas é muito comum que se trate em inglês, até porque o B é de business e não de empresa, né? Algumas provas colocam o E para fazer essa confusão, aí coloca o E como employed, que é empregado e que não tem nada a ver com essas relações, né? Outras questões podem ter uma pegadinha, porque esses termos são direcionados à compra virtual, ligadas ao comércio eletrônico, né? São compras que são feitas relações que são feitas de forma online, né? E se não é feito de modo virtual, não se enquadra nessas categorias, apesar de você ter esses elementos na ponta, como empresas, consumidores ou governo. Então, essas são as pegadinhas que podem ter nas questões de concurso por aí. No mais, é observar quem está em cada ponto, né? E entender que empresa é B,
consumidor é C e o governo é o G, e pronto, matou a questão. Outro exemplo que ele dá aqui é de comércio eletrônico, de consumidor a consumidor. Perceba que ele reforça aqui, ó. Opa, mais alguém? Deixa eu habilitar. Perceba aqui que ele reforça o comércio eletrônico, né, porque essa relação do C2C é dentro do comércio eletrônico, assim como todas aqui a gente está falando. E o exemplo que ele traz aqui é do Mercado Livre, do LX e do eBay, porque nessas plataformas é possível que um consumidor, uma pessoa física normal, faça uma negociação através da internet com outra pessoa física com as mesmas características que ele, né? Uma pessoa tem um CPF, está cadastrada na plataforma da mesma forma. O próprio Feirão do Face e outras plataformas dentro de redes sociais possibilitam essa realidade, né? É importante também a gente observar que dentro ali do Mercado Livre a gente pode ter uma outra relação, que a gente pode ter uma relação de um B2C ou um C2B também. Por quê? Porque o Mercado Livre, ele também vai ter uma relação com aquele vendedor, né? A gente pode enquadrar o Mercado Livre também nessas outras categorias. Então, é importante que você interprete a questão para ver de que relação está sendo tratada, né? O mais comum aqui é você entender, é como no caso do OLX, né? Que é mais comum você ter pessoas que não são... claro que tem os corretores em algumas situações, mas o objetivo inicial do OLX e do eBay é que qualquer pessoa pudesse fazer uma negociação de algo que está encalhado, que ela não tem um interesse de vender, e aí o foco, né, dessas empresas é essa relação, né, de consumidor para consumidor. Né? Se a relação for da empresa em um vendedor numa plataforma do Mercado Livre, que é cobrado uma taxa por ele em cima do que é... Olha o pessoal aparecendo. Em cima do que é vendido, né? Aí já é uma outra realidade. Você vai ver que numa das pontas dessa relação é a empresa. Então não tem como ser o C2C. Então tem que sempre ler a questão e analisar com calma, né? Mas os exemplos mais comuns, né, de serem abordados é o Mercado Livre, o OLX e o eBay. Inclusive, se por acaso a gente tiver alguma questão no Oficial 2 que venha a ser aberta e trate sobre essas classificações do comércio eletrônico, é interessante que vocês justifiquem justamente por conta disso. Não você colocar lá o C2C, o Mercado Livre e pronto, vai ficar ruim, né? Qual a relação que tem ali que você está dizendo que se enquadra no C2C? Né? Porque dentro dessa plataforma é possível ter mais de uma relação ainda com o comércio eletrônico, certo? Categorizada como comércio eletrônico, porque a própria empresa faz parte de trocas e de negociações que são feitas, né? Se tem porcentagem sobre os ganhos, né? Se tem contas que são premium, ou a posição de destaque de determinado produto, né? Como tem no LX, como tem no eBay. Então, aí já é uma relação que envolve a empresa e não só o C2C. Se for pessoa com pessoa, C2C acabou. O mais comum de ser escutado é o B2B, muito comum aí nos negócios, né, com outras empresas. Hoje você ter parceiros é muito importante. A gente viu que tem sistemas específicos aí para tratar da relação com o cliente, mas também tem com os seus parceiros, com os seus partners, né? E aí você acaba tendo relações muito fortes de empresa com empresa, de negócio com negócio. Então tem aqui business to business, o B2B. E aí o exemplo que ele coloca, assim, o B2B consiste na comercialização de matérias-primas, peças, componentes e até mesmo um produto de uma empresa, distribuidora ou revenda, para uma outra empresa. Então, ele sempre coloca quem está numa ponta e quem está na outra. Basta você ler com calma e observar. Nada para marcar, circular, dependendo de como você estiver utilizando, não a forma que você estiver fazendo essa prova. Que utilizará tal componente ou produto com a aplicação de uma determinada margem visando a obtenção de lucro,
para revenda ou transformação em um produto acabado, e assim a sua venda ao consumidor final, que aqui já é uma outra relação, né? Já não se enquadra aqui no B2B. Então, você tem que ver qual que é o foco do texto. Né? O foco do texto está falando sobre o B2B, aqui ele está falando do final da cadeia. Se a gente pegar o texto como um todo, a gente observa uma relação muito forte com o que a gente viu no supply chain, né? no SCM. Né? O que ele está falando aqui? É de uma venda de uma empresa que produz um produto intermediário e vende ela para outra que vai fazer o produto acabado, de uma forma que ela consegue ter o seu lucro vendendo o produto intermediário e a outra empresa vai aplicar ali, né, seus processos, continuar a cadeia, né, daquela matéria-prima e tornar um produto acabado para vender para um consumidor final, que aí sim seria uma outra relação, o B2C, né? Se a gente tratar a relação da empresa que comprou aqui, esse segundo B, né, que é a empresa que comprou da outra primeira aqui, com o consumidor final, já seria o B2C. Então, por exemplo, se tivesse um texto similar com esse aqui e perguntasse se quais relações do comércio eletrônico podem ser vistas nesse texto, né? A gente consegue ver um B2B, que é uma empresa, né, que trabalha ali com matéria-prima, com peças, né, com algo ali intermediário, vendendo para outra empresa, B2B. A empresa que faz o produto acabado vendendo para o consumidor, B2C. É só olhar quem está em cada ponta e fazer a conversão ali das letrinhas para o inglês. Né? No caso do consumidor final, já é o C. No caso de uma empresa, de um negócio, é o B por conta do business. Então, é muito tranquilo essa sessão. Hoje é uma aula bem fácil da gente trabalhar. O outro ponto que ele trata é justamente o B2C, que a gente acabou de falar, uma empresa que vai vender um produto acabado para, no sentido de terminado, né, lapidado, que não é uma matéria-prima, para o consumidor final. Exemplo disso aí são os sites da Submarino, Americanas.com e o Saraiva. Eu coloquei aqui na forma que está no material, mas tome cuidado assim quando não está submarino.com, às vezes tem algumas bancas de concurso que são bem chatas quanto a isso, porque podem entender que a loja física, isso é uma característica do comércio eletrônico. Então, se tiver essa oportunidade aí, se você não lê a questão e não está achando, tá achando que não tem a opção certa, né, então tome esse cuidado, porque pode ser simplesmente porque a empresa, quando está no comércio eletrônico, quando está no e-commerce, né, é chamada ali por um outro nome, americanas.com, por exemplo. Né? E aí, não está com essa característica do .com, eles podem considerar que não se enquadra no B2C por não fazer parte do comércio eletrônico, por não estar, por essa troca não ser feita, por essa venda, essa troca não ser feita por meio eletrônico. Então, o único cuidado que tem que ter é esse. No mais, é observar que num lado é uma empresa, no outro lado é o consumidor final. É a continuação do que a gente viu aqui, que seria esse, e acabado e assim sua venda ao consumidor final. Então, produto acabado sendo entregue para o consumidor final. É o finalzinho desse texto aqui sendo explicado, citando alguns exemplos de empresa. Já chegando próximo ao final, a gente tem o governo, né, que é o terceiro elemento que a gente tem nessa troca. Né? A gente tem o site da Receita Federal, que ele frisa novamente, ó, que é o site, né, porque é pelo meio eletrônico que é feita essa troca. É muito comum ali você ter documentos, pagamentos de imposto, notas, né, que podem ser pagas, cobradas por meio eletrônico. Mais uma vez aqui você vai observar quem são os elementos, no caso aqui é o C de consumidor, o G de governo, né? Tanto o consumidor como uma empresa podem pagar, né, seus impostos para o governo. Então, no caso aqui do primeiro, se você paga, como é possível, além da receita de um Detran, por exemplo, né, que essa troca é realizada por meio eletrônico, enquadra num sítio e é outro exemplo possível. Assim como uma empresa também, né, tem a geração de suas notas, né, das suas autorizações, das suas certidões, né, são exemplos bem comuns com o caso da empresa.
Lembrando que empresa, a única questão que você tem que lembrar é empresa vira B porque é business. Assim, foi a questão de lembrar que tem que ser por meio eletrônico essas categorias. E ele traz mais outro exemplo do comércio eletrônico de consumidor e governo, o C2G, que a gente acabou de ver. Ele cita o Sistema Público de Saúde de Roraima, que por meio dessa modalidade possibilita aos usuários do sistema de saúde agendar consultas médicas rotineiras. Olha só, nesse caso não é necessariamente de imposto, é um exemplo legal, bem como o cadastramento para o recebimento de remédios de uso frequente em sua residência. A atuação do governo nessa modalidade, C2G, viabiliza uma maior interação e agilidade nas prestações de serviço. Então, é um recurso, é pela internet, isso aí já serve para a gente lembrar que não necessariamente vai ser por meio de dinheiro essa troca, essa negociação, essa atividade por meio da internet, né? O que é importante é que exista uma comunicação, que exista esses dois elementos numa ponta e que elas são esse do que a gente estiver falando seja feito na internet, falando do e-commerce. Está dando com uma qualidade do sinal. Se precisar de alguma coisa, só me informa. Eu já falei para vocês, no caso do sítio de empresas, no caso da certidão, um exemplo. E aí o governo, né? Toda a relação ali, assim como o governo coloca aqui, né? E aí ele pode entrar pode ser relacionado a outra empresa, o governo tem visões na sua então todas as três que é o business, eles podem relacionar entre elas, mudar a ordem e relacionar com a mesma letra. Assim como a gente viu no caso do Mercado Livre, do OLX, o C com C, a gente viu o governo com o governo aqui com as esferas diferentes e tem uma empresa com uma empresa no caso do produto intermediário e do produto acabado. Então, todas as relações se território nacional, não pode ser que uma outra autarquia necessite. A gente tem uma tabela, né, que esclarece mais do que aquela primeira imagem, que está mais completa, né, é mais fácil de enxergar as relações, mais acostumado a enxergar. Loja virtual aqui, que a gente viu no B2C, que é o caso de uma empresa com o consumidor. Então, aqui tem um resumão. Basicamente, se você olhar aqui, você já sabe a sessão toda, né? Uma sessão bem tranquila, né? É um resumo do que pode ser tratado. Aqui ele trata o leilão, é como se é o C2C, né? Você pode fazer, por exemplo, no Feirão do Face, né? Colocar ali quem pagar valor tal leva, ou quem dá maior valor em tanto tempo leva, né? E aí as pessoas vão ali comentando e disputando e dando lances maiores, né? Tem
plataformas que funcionam assim, ou até mesmo usuários que utilizam a plataforma de forma diferente, né? Começa num valor bem baixinho, as pessoas começam a procurar, e aí vai subindo o valor enquanto as pessoas tiverem interesse no produto, né? Uma outra forma de utilizar o C2C na mesma plataforma que já foi mostrada, como redes sociais, Mercado Livre, OLX e por aí vai. A questão das redes sociais facilita isso por terem vários usuários, já tem identificação, e a gente saber que a pessoa não está brincando, né, de fazer lances e que realmente quer comprar. Então, tá aí o resuminho do que a gente viu. Basicamente, para hoje é isso. Se tiver, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, já encerramos. Unidade 3.2, ok. Continuamos no nosso cronograma, tá bem certinho. Para quem chegou atrasado no início da aula, tem o cronograma de como a gente vai encerrar a disciplina. Hoje, se tiver alguém ainda com BSC para me mostrar, me manda mensagem para que eu possa estar verificando certinho, corrigindo alguma coisa, né? Aceito até hoje, às 10 horas. Eu já até lancei a nota, mas lança a correção, caso alguém ainda queira enviar, certo? Vocês estão bem ali com pontuação no portal, aí é vocês que decidem, né? O que eu aconselho é que vocês já tenham seus 7.000 pontos na Oficial 2 para ir para a prova com tranquilidade, para precisar acertar só o mínimo, certo? Então, encerro aqui a nossa gravação para que a aula não fique extensa. Caso alguém queira mostrar o BSC, né, entregar hoje, pode estar me procurando por aqui. Eu vou deixar a aula ainda aberta ou no WhatsApp, certo? Então, boa noite, pessoal. Até a próxima semana e encerrando a gravação agora.